Glória a Deus. Para que estou na terra? Para que você está aqui na terra? Hoje estamos iniciando aí, primeiro domingo de uma campanha de 40 dias. 40 dias com propósito. Diga 40 dias com propósito. Gente, nesses dias Deus, Ele vai falar muito com você. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Hoje você percebe, muitos irmãos não vieram de manhã, porque à noite, após o culto, vai ser a comemoração, a homenagem ao nosso apóstolo. Por conta disso, muitos deixaram para vir no culto da noite. E nessa manhã, o tema é: para que estou na terra? Repete comigo esse tema: para que estou na terra? Você tem a resposta para essa pergunta? Você tem a resposta para essa pergunta? Para que estou na terra? Qual é o propósito da sua vida? A Bíblia diz em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diga, para Ele. Queridos, sejam bem-vindos então ao início da campanha 40 dias com propósitos. Como será essa campanha? Serão 7 domingos. Em cada domingo você vai ter uma palavra direcionada a uma vida com propósito. Durante a semana, as mensagens de célula serão também dirigidas ao propósito de Deus para a sua vida. Todos os dias, no grupo da igreja, se você não está, você tem que procurar algum dos diáconos no final, dar o seu nome para a gente te colocar. Porque todos os dias vão ter lá no grupo da igreja meditações diárias. E um versículo por semana dentro desse tema para você decorar, memorizar. Quantos estão preparados para essa campanha? Talvez se pergunte assim: mas por que 40 dias? Né? Por que 40 dias com propósito? Quando a gente olha na Bíblia, nós vemos que esse número de 40 dias, ele é muito significativo. Deus usou 40 dias em muitas situações quando Ele mudou um cenário. E aí a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a vida de Noé, depois de 40 dias de chuva, foi transformada. A vida de Moisés foi transformada depois que ele ficou 40 dias lá no Monte Sinai. Os espias também foram transformados depois de 40 dias. Davi, depois de 40 dias que Golias enfrentou ali e ficou amedrontando o exército de Deus. Elias foi transformado depois que foi alimentado de uma maneira sobrenatural. E aí ele ficou mais 40 dias alimentado com uma refeição. Cidade de Nínive também foi transformada depois de um julgamento. 40 dias eles tinham que mudar. Jesus foi fortalecido depois de 40 dias no deserto. Então, queridos, esse 40 dias é muito significativo na Bíblia. E eu queria que você estivesse muito preparado para esse tempo aqui, porque Deus vai revolucionar a sua vida e a vida da igreja nesses 40 dias. Diga amém. Hoje eu quero falar 3 questões da vida, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesse primeiro dia. Primeira questão é a questão da existência da vida. Pergunte assim: por que eu estou vivo? Pergunta: por que estou vivo? Fala bem alto: por que estou vivo? Essa é a primeira pergunta. Depois a questão do significado da sua vida. Diga assim: eu tenho valor? Pergunte para você mesmo: eu tenho valor? Bem alto. E depois a terceira pergunta: a intenção da sua vida. Qual é o meu propósito? Pergunta: qual é o meu propósito? É sobre a sua vida ter sentido que nós vamos falar nesses dias, gente. Na verdade, a sua vida, ela precisa ter sentido
para Deus e para os outros. E nessa campanha, o meu desejo é que você aprenda a amar mais, perdoar mais, a ser uma pessoa melhor, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um filho melhor. Viver uma vida de mais honra, de mais santidade, mais honestidade, de mais crescimento, de realmente impactar a vida das pessoas. Você vai ouvir muito sobre isso aqui nesses dias, nesses 40 dias. E tem um grande psiquiatra da mente humana. Quantos já ouviram falar de Carl Jung? Você pode colocar aí a frase dele se tiver no telão. Olha o que ele diz. A frase de Carl Jung diz assim: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Um grande psiquiatra da mente disse isso. Joyce Taylor, que é o autor de Eu Não Tenho Respostas para o Sentido da Vida, e eu não quero mais procurá-lo. Como você pode ver, grandes cientistas da mente humana não têm respostas para a pergunta mais importante da humanidade. Esses homens que estudam a mente, escrevem sobre isso, eles não têm a resposta. E gente, isso é uma declaração tão trágica desses grandes homens aqui, desses psiquiatras, homens que estudam a mente aqui, porque uma vida sem propósito nenhum não vale a pena, escute, não vale a pena viver uma vida sem propósito. Entenda então as 3 questões da vida que eu quero colocar para você nessa manhã. Primeira questão, a questão da existência. Por que estou vivo? Olha aqui para mim, gente. Por que essa caneta existe? Por que essa caneta existe? Por que esse óculos existe? Por que esse microfone que está na minha mão existe? Para que existe esse celular? Tudo tem um sentido. Escute, irmãos, tudo tem um motivo, um valor. Se as coisas têm um motivo para existir, imagina você. E é isso que a gente precisa entender. E olha o que diz Provérbios 16, que texto magnífico. O Senhor faz tudo com um propósito. Fala tudo, inclusive eu. Comece nessa manhã pensando nisso, irmãos. Tudo, celular, microfone, aquele teclado, aquela guitarra, aquele baixo, tudo tem um propósito, inclusive você. Imagine você. Efésios 1:4, olha o que diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se a sua vida não está sendo assim, vivendo para Deus, vivendo na presença dEle, e as coisas que eu vou colocar aqui, eu quero que você entenda que a sua vida está sem sentido, sem propósito. Olha o que diz Efésios 1:4, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente. Diga assim, Ele já me tinha em mente, antes de tudo, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Deus está mostrando primeiro que Ele criou você para amar você. Segundo, Ele criou você para você amar a Deus. Então, irmãos, você foi feito com um significado e você precisa saber disso. Preste atenção numa história que eu vou contar aqui, num fato, né? Que eu vou contar aqui para você. Na época da Segunda Guerra Mundial, havia alguns homens, né, no campo de concentração nazista, alguns prisioneiros. E esses prisioneiros, eles faziam um trabalho todo dia. Eles estavam levando de um lado para o outro esterco processado humano de uma fábrica. Então eles trabalhavam
naquele esterco processado numa fábrica. Isso na época da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. E aí, em determinado momento, aqueles prisioneiros trabalhando, os soldados nazistas ali, né, inspecionando o trabalho deles. Só que em determinado momento, os inimigos vieram e jogaram bomba e destruíram toda aquela fábrica onde aqueles prisioneiros estavam trabalhando. Por conta disso, os soldados nazistas, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aqueles prisioneiros, aquele entulho todo que ficou, porque estourou todo o lugar de trabalho que eles estavam fazendo. Aí os soldados nazistas pegaram aqueles prisioneiros e ficaram fazendo, sabe o que? Faziam eles pegarem aquele entulho e levar para um terreno. No dia seguinte, pegavam todo o entulho de novo, levavam para onde estavam. No dia seguinte, pegavam o entulho de novo, levavam para o terreno. Todos os dias fazendo essa mesma atividade. Os prisioneiros, com essa atividade sem sentido, tem sentido ficar, leva para cá, leva para lá, só indo e voltando. Aí aqueles prisioneiros, por causa dessa atividade sem sentido nenhum, sabe o que começou a acontecer com eles? Eles começaram a enlouquecer. E enlouquecer por quê? Porque não tinha propósito o trabalho que eles estavam realizando. Aquele trabalho estava totalmente sem nenhum sentido. E aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles começavam a se jogar em cima dos soldados nazistas para que eles pudessem atirar e matá-los. Eles estavam querendo de fato cometer suicídio. Por quê? Porque a vida deles estava sem nenhum significado, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. E por causa disso, eles começaram a enlouquecer e queriam morrer. Sabe por quê, gente? Porque a vida deles estava sem propósito. Você não foi feito para ficar de um lado para o outro sem propósito. Você está entendendo isso? Você não foi feito para isso. Sem construir nada que tenha realmente significado. Você não foi feito para viver sem trazer transformação na vida de outras pessoas, sem trazer significado na vida das pessoas. Muitas pessoas estão exatamente assim, ó. Ao invés de estar impactando a vida das pessoas, estão sem significado. Eu estou fazendo uma live todos os dias, o apóstolo também. Eu fico muito feliz, irmãos, porque eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm sido impactadas pelo ensino que elas estão recebendo. Se a nossa vida não fizer isso, irmãos, então preste atenção. Você pode viver a sua vida de 3 formas. Primeira forma que você pode viver, e muita gente está exatamente dessa forma, preste atenção, é a forma sobrevivência. O que é essa forma sobrevivência? Esse é o primeiro nível. Sabe qual nível que é esse aqui? O modo sobrevivência. É aquela pessoa que está apenas sobrevivendo. Ela vai para o trabalho, vai para casa, sem significado, sem projeto, sem atingir nada e ninguém, sem propósito nenhum. Vai para casa, dorme, no outro dia ela acorda, trabalha, chega em casa, toma banho, janta, dorme, no outro dia ela trabalha, chega em casa. É uma vida que ela está sobrevivendo, indo de um lado para o outro sem significado. E aí elas colocam o tempo delas apenas no final de semana. No final de semana eu vou fazer alguma coisa diferente. Estão vivendo uma vida exatamente assim. É para isso que você está aqui na terra. Alguns estão no modo sobrevivência. O segundo modo, que talvez seja um nível um pouquinho melhor que o primeiro, é o sucesso. São aquelas pessoas que estão construindo alguma coisa, estão adquirindo bens, estão comprando terreno, construindo uma casa, comprando um carro. É um nível um pouquinho maior do que o primeiro nível da sobrevivência. Estão crescendo profissionalmente. Mas, gente, tem pessoas que estão escrevendo livros. Sabe o que elas estão escrevendo nos livros? Essas pessoas estão no modo sucesso. Olha o que elas escrevem: se eu tenho tanto sucesso, por que eu não me sinto realizado? A razão é
Porque você precisa mais do que sucesso pessoal, financeiro, profissional. Que você precisa entrar no terceiro nível, que é significância. Diga significância. Nesse nível aqui, a gente não fala de sobrevivência apenas. Nós não falamos de sucesso, mas é o nível do significado que a sua vida precisa ter aqui na terra. Como vive as pessoas que estão nesse nível? As pessoas que estão nesse nível, irmãos, primeira coisa, elas sabem o sentido da vida delas. Elas sabem qual é o sentido. Não é sobrevivência, não é sucesso, é uma vida com significado. Diga significado. Para que eu estou vivo? Então preste atenção para que você está vivo. Para amar a Deus e para impactar a vida das pessoas, atingir a vida das pessoas. Senão a sua vida está sem sentido. Você está só dormindo, acordando, trabalhando, reclamando, vivendo para si, para o seu casamento, para as suas coisas, para os seus problemas, para as suas dificuldades emocionais. Isso é sobrevivência. Ou talvez não, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que comprar meu carro, minha casa. Isso é sucesso. Mas por que as pessoas que têm sucesso estão reclamando porque não conseguem ser felizes? Porque elas não têm significância na vida delas, irmãos. E é isso que a gente precisa entender nessa manhã. Eu preciso primeiro amar a Deus. E eu preciso impactar a vida das pessoas. Você está impactando a vida das pessoas? Qual é o sentido, o propósito de Deus para a sua vida? Você está vivenciando esse propósito que Deus tem para a sua vida? Quando você vive o propósito, você tem significado. Gente, nós não podemos estar no modo sobrevivência. Tem muitos que estão aqui me ouvindo, que estão vivendo no modo sobrevivência. Então entenda uma coisa, em síntese, resumo, qual é a grande sentença da vida? Preste atenção. Você foi criado para ser amado por Deus, para amar a Deus e para servir e impactar a vida dos outros. Você está aqui na terra não é sobre você. Irmãos, por favor, entenda isso. Não é sobre a sua vida, não é sobre você, não é sobre o seu casamento, não é sobre as suas finanças, não é sobre o seu crescimento. O propósito tem que ser para os outros, tem que ser para impactar outros, tem que ser para servir outros. Senão você está nos dois primeiros: sobrevivência e sucesso. Você tem que entender isso nessa manhã, irmãos. É isso que você está vivendo. Por que eu estou aqui na terra? Qual é o sentido da minha vida? A minha vida precisa ter significado. E às vezes você está ouvindo e não está nem deixando que isso transforme você. A minha vida precisa ter significado. Por que eu estou vivo? Sua vida tem relevância para alguém? Quem é impactado através de você? Quem é? Você pode citar alguém? Você pode dar alguns nomes de pessoas que são impactadas através da sua vida? Pensa aí. Quais são os nomes? Quantas pessoas você tem trazido impacto? A sua vida influencia. Você traz relevância para a vida de outras pessoas. Se não, sobrevivência e sucesso. E isso não é o propósito de Deus para você. A segunda questão da significância é: eu tenho valor? Salmo 139: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como é que nós aprendemos semana passada? Você está aqui, Deus ainda não te fez, está aqui, ó. Ele sabe quando iria começar a sua vida. Daí ele foi lá no fim, pegou a vida do André, ele vai até aqui. O propósito de Deus para você, André, está até aqui. Ok, está tudo pronto? Deixa eu voltar lá e fazer o André, porque já está tudo pronto. Está aqui, ó. Agora é só ele trilhar o caminho. É só ele trilhar o caminho que Deus já determinou e já escreveu para ele trilhar. Mas muitas pessoas, gente, que estão aqui inclusive, estão pegando atalhos.
está fazendo tudo errado. Por isso que a vida está sem sentido, o casamento está ruim, porque você só vive para você. Você não está entendendo o que Deus traçou para você. Qual é o propósito do nosso Deus para a sua vida? O que Ele quer de você é que você impacte a vida dos outros. E tem muita gente que está aqui, ó. Deus já escreveu a rota da Bruna, está lá, o final. Aí Ele veio e criou a Bruna no dia tal, do mês tal, do ano tal. Aí a Bruna só tem que seguir a rota. Mas a grande maioria está fazendo do seu jeito, está pegando atalhos, vivem uma vida sem sentido. Diga: eu tenho valor. Deus me fez com um propósito. Gostei de quem falou alto aí. Vamos de novo, você tem certeza disso? Vamos de novo? Falei: eu tenho valor. Deus me fez com um propósito. Isso. Tem alguém aí que está muito certo disso. É exatamente isso, irmãos. Eu e você somos valiosos, e Deus escreveu uma história para a gente viver. Pare de pegar atalho. Deus idealizou algo para você. Pare de pegar atalho. Viver uma vida sobrevivendo ou de sucesso. Nenhuma dessas coisas é o que Deus reservou para você. A chave aqui é: eu fui feito para viver aqui, plantando para a eternidade. Construa para a eternidade. Sabia que eu percebo que o povo de Deus se perdeu um pouquinho? O povo de Deus se perdeu porque está tão envolvido com tanto problema, com uma vida tão sem sentido, apenas existindo, caminhando, que esqueceu que está aqui para plantar para a eternidade. Nós vivemos pela eternidade, gente. É por causa disso. Olha o que diz a Bíblia aqui em 2 Coríntios 5:1. Olha só: sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, essa aqui, ó, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Que maravilha! Tudo aqui vai acabar. Deus reservou um lugar lindo para nós, mas nós estamos sobrevivendo. Você é valioso, mas não se perca. Olha para o irmão do seu lado e fala: não se perca, irmão. Fala assim, ó: dê significado para a sua vida. Construa para a eternidade. Eu quero que você pense um pouquinho de verdade, olhando para você. Pensa: você de verdade está construindo para a eternidade? Você sabe que você foi criado, Deus desenhou um propósito, você está vivendo ele? Tudo que você faz aqui é pensando no propósito eterno. Salmo 139 diz assim, 13 e 14: tu criaste o íntimo do meu ser. Olha que lindo, gente. E me teceste no ventre da minha mãe. Imagina Deus fazendo. Olha aqui que bonitinho. Deus está lá. Agora aqui o dedinho, agora o pezinho. Olha que lindo. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha o valor que você tem. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Você tem noção, irmãos, do valor que você tem? Olha aqui Mateus 10. Olha o valor que você tem. Não se vendem, isso, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da sua cabeça, menos o Cláudio, põe a mão na cabeça, quem tem cabelo. Põe na barba, amor, põe na barba. Pronto, te ajudei. Põe a mão na cabeça. Você tem noção? Dá uma olhada. Gente, eu tenho cabelo demais da conta. Tem gente que tem menos, mas não tem problema, é muito cabelo. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Que Deus é esse que conhece quantos fios tem na sua cabeça de cabelo? Olha o valor que Ele dá para você. Portanto, não tenha medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Diga: eu sou valioso. Eu tenho muito valor. Primeira coisa que eu falei: para que estou vivo? Diga: para ter significância. Fala: para amar a Deus
impactar os outros. Se não está acontecendo isso, você está vivo, sobrevivendo. Segunda coisa que eu falei, eu tenho valor? Fala, sim, e muito. Isso, tem gente seguro. Ele idealizou você. Ele escreveu a sua história. E terceira coisa, a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Onde você acha que você descobre o seu propósito? Onde você descobre o seu propósito, gente? Porque tem pessoas que acham que descobre o seu propósito vindo na igreja só. Tem gente que acha que descobre o seu propósito fazendo terapia. Tem gente que acha que descobre o seu propósito trabalhando em alguma coisa que você gosta. Onde você descobre o seu propósito? Você só descobre quando você conhece a Deus, porque tudo começa em Deus. Quem foi que escreveu a linha do seu propósito? Então, se você vem à igreja e não conhece a Deus, você está no modo sobrevivência, ou talvez no modo sucesso, porque o seu propósito você só vai saber quando você conhecer de fato Deus, porque tudo começa com Deus. Olha o que diz a Bíblia, Colossenses 1,16. Pois nele, fala nele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se a nossa vida não está sendo para Ele, é sobrevivência ou sucesso, menos significância. Tudo está em Deus, irmãos. Tem muita gente perdida. Tem muita gente que parece que não tem tempo para Deus, então a vida está sem significado. Sabe o soldado nazista? Vai para lá, tira, vem para cá, sabe? Para lá e para cá, para lá e para cá, sem significado, sem propósito, só trabalhando, vivendo, sobrevivendo e correndo atrás do vento. Nele está o propósito. Foi Ele que escreveu os seus dias antes que você existisse. Então a chave aqui, eu descubro o meu propósito onde? Conhecendo a Deus. Gente, você quando olha para você acha de fato que a tua vida tem significado? Qual dos 3 pontos você acha que está? Pensa isso. Nós estamos aqui numa campanha de 40 dias. E tem gente que até é cristão, mas está vivendo uma vida sem nenhum significado. Sabe por quê? Porque se você não ama Deus e não está impactando ninguém, sobrevivência ou sucesso, menos significado. Eu quero que você pense. Você tem valor? Sim, muito. Deus escreveu um propósito, mas talvez você pegou um monte de atalhos. Está correndo, desviando, fazendo tanta coisa, menos aquilo que o Senhor escreveu. Só você vai pagar com isso. Por isso que a sua vida está sem sentido às vezes. Por isso que a vida está vazia, tantos desentendimentos, tanta briga. Sabe aquele vazio? Tanto problema emocional, porque não tem significado. Não tem propósito. Nesses 40 dias, Deus quer mexer com você, porque eu descubro o meu propósito conhecendo realmente a Deus. Gente, presta atenção. A vida cristã não é sobre ter coisas. A vida cristã não é sobre comprar coisas. Não é sobre possuir bens. Não é sobre uma faculdade. Não é sobre nada disso. A vida cristã é sobre conhecer mais a Deus e fazer a sua vontade. Isso é a vida cristã. A vida cristã é cumprir a sua missão aqui na terra, o seu chamado nesse mundo. Não é sobre coisas, não é sobre comprar, sobre comer bem. Isso tudo é bom, mas a vida cristã não é sobre isso. Deus fez tudo sobre você e depois Ele fez você. Ele fez o óculos com um propósito.
caneta com propósito. Ele fez esse teclado com propósito. Mas se eu não sei tocar, se eu faço errado, cumprir o propósito. Se eu fizer isso aqui, ele está tocando bonitinho, mas eu não estou tocando bonitinho, porque eu não sei. Assim são as pessoas. Não estão cumprindo o propósito certo. Estão pegando atalho, está fazendo tudo errado. Está fazendo um barulho horrível, uma bagunça na sua vida, porque não está cumprindo o seu propósito. Irmãos, a pior coisa da existência de uma pessoa, preste atenção, assim diz o autor do livro, o Rick Warren. A pior coisa na existência de uma pessoa não é a morte dela. A pior coisa é viver uma vida sem propósito, igual os prisioneiros de um lado para o outro, sem amar Deus, e não impacta a vida de ninguém. Que triste, que triste. Essa é a pior coisa. Não é alguém morrer, ai tadinho, ele morreu, não. Pior coisa é morrer não cumprindo o propósito. A pior coisa é viver não cumprindo o seu propósito. Isso é triste demais, irmãos. Olha Colossenses 1,16, o que diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Uau! Tudo começou nele, e é só nele. Por isso que você está perdido, brigando com tanto problema emocional, tanto problema de saúde, tanto problema em casa, tanto problema no trabalho, tanto problema financeiro, porque tudo começa nele. É nele que você encontra propósito. É quando você busca ele que a sua vida muda. Quando você conhece ele que a sua vida muda. É quando você impacta a vida dos outros irmãos. Irmãos, que vazio. Você viveu uma vida que não traz significado para ninguém, que não muda a vida de ninguém. Que triste. Que triste. Eu vejo um monte de gente assim. Que triste. Que triste passar pela vida sem propósito. Que triste. Que triste viver uma vida que quando você morrer, ninguém vai ter nada para falar de você. Que triste. Porque você não mudou ninguém, porque você não transformou ninguém, só viveu para sobreviver para a sua vida, no seu egoísmo, nas suas questões pessoais. Que triste, irmãos. Que triste viver uma vida sem significado. Tem gente que quando morre tem que pedir para alguém se quer falar alguma coisa de bom para os outros ouvirem, porque não tem nada para falar. Só sobrevive. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele estabeleceu um plano para você. Esse plano já está pronto. Então olha para a pessoa do seu lado e fala: para de pegar atalho. Você está fazendo tudo errado. Para de fazer isso aqui, ó. Para de fazer isso. Esse barulho feio que não mexe com ninguém, que não impacta ninguém. Para de pegar atalho. Por isso que a maioria das pessoas está igual aquele prisioneiro, sem sentido. Vai para cá, leva o entulho. Vai para lá, pega o entulho. Por isso que quer morrer. Por isso que não quer mais viver igual aqueles prisioneiros. Por isso que a vida está chata, está ruim, está angustiante, porque está sem sentido. Mergulhe em Deus e viva nele, meu irmão. Tenha significância na terra, na vida das pessoas. Olha que texto maravilhoso de Efésios 1:11. Acho que é o último texto, preste atenção, que texto lindo. É em Cristo que descobrimos quem somos. Quem você é? Em
Cristo você descobre quem você é. Alguém corajoso, abre a boca bem alto e fala quem você é. Não sabe. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é muita coisa. Olha o texto. Em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Vamos ver se você entendeu qual é o propósito da sua vida que eu falei? Pelo menos 3. Qual é o propósito? Amar a Deus. Você é amado por Ele, mas vamos falar os dois então? Amar a Deus e... Fala bem alto. Amar a Deus e... impactar a vida dos outros. Vamos continuar? Olha só o versículo. O propósito das nossas vidas. Você já entendeu qual é? Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida. Que vida? Diga, gente, qual vida que Ele planejou para nós? Fala, uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Uau! Queridos, vamos juntos receber essa palavra nessa manhã. Vamos juntos trazer significado. Os próximos 40 dias vão transformar sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém. Somente através dos propósitos de Deus a sua vida vai ter sentido e realização. Eu quero que você nesses dias concentre os seus esforços em conhecer, você já entendeu, e viver os planos e propósitos estabelecidos por Deus para a sua vida. Ame a Deus de todo o seu coração e traga significado na sua vida, impactando a vida das outras pessoas. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus. O ministério de louvor pode vir aqui. Primeira questão dessa noite, você vai repetir comigo. Por que estou vivo? Diga, por que estou vivo? Mais alto, por que eu estou vivo? Segunda questão, eu tenho valor? Primeiro você já entendeu por que você está vivo. Você não é como um soldado nazista que está para lá e para cá. Sobrevivência, qual desses 3 você está? Na hora que eu falar você vai dizer, tá? Sobrevivência, sucesso ou significância? Sobrevivência, sucesso ou significância? Então você tem que impactar alguém. Amar a Deus e trazer mudança na vida das pessoas que estão perto de você. Eu tenho valor? Até os fios da sua cabeça Ele sabe quantos são. Você tem muito mais valor do que você pensa. E qual é o meu propósito? Faça a diferença, irmãos. Você nasceu para isso, para servir a Deus e para servir as pessoas. Queria que você abaixasse a sua cabeça um pouquinho. Pensa um pouquinho no que eu falei. Talvez você está aqui nessa manhã e está vivendo no modo sobrevivência. Está igual aqueles soldados, de lá para cá, daqui para lá. Não tem relevância nenhuma para Deus e nem para as pessoas. Não tem impactado ninguém. Talvez você está assim, mas hoje você está decidindo, não, eu não vou mais viver assim. Eu posso fazer muitas coisas, impactar a vida das pessoas com a minha vida. Eu posso dar uma palavra na internet, eu posso pregar para alguém, eu posso ajudar pessoas, eu posso impactar a vida dos outros.